Luffy Garland, Shamrock pode acabar se revelando o personagem mais insano de todos os tempos. Ele é uma força a ser temida e pode ser muito mais do que esperávamos. Esse Shanks maligno pode na verdade ser a arma suprema do exército revolucionário, o homem que ajudará Dragon a derrotar os Cavaleiros Sagrados de uma vez por todas. Estou especialmente animado para explorar tudo isso sobre Shamrock hoje, porque ele é um personagem em quem eu ainda não mergulhei de verdade com minhas teorias. Seus poderes insanos com a espada, o potencial de uma Akuma no Mi e o que eu imaginava que seria seu grande confronto contra Luffy ou Shanks eram coisas que me empolgavam muito, mas agora já não tenho tanta certeza. Apesar de vermos verdadeiros monstros chegarem à ilha de Good Valley no capítulo 1160, não consigo deixar de achar toda essa conexão entre Dragon, Shanks e Shamrock ainda mais interessante no momento. Então vamos deixar Shebeck, Roger e Garp de lado por um instante para falar sobre a próxima geração depois deles. Analisando bem, acho que há uma boa chance de Shamrock ser um agente duplo. E sim, antes que vocês corram para os comentários, eu sei que é mais provável que Garland consiga recuperar Shamrock antes do fim do incidente em Good Valley. Mas eu realmente quero explorar tudo o que sabemos sobre Shamrock para ver se Dragon o salvou e como isso poderia ter acontecido. A comunidade de teóricos de One Piece há muito especula que alguém como Gunko, por exemplo, vai derrubar o governo mundial por dentro. Mas o capítulo 1160 me deu elementos suficientes para falar sobre como pode ser que Shamrock seja o responsável por isso, o que me faz sentir que Oda está preparando um clássico jogo de isca e troca. A identidade de Shamrock foi revelada no capítulo 1137 e bagunçou tudo, mas não sei você, parecia um pouco forçado no início, não? Tipo, o Shanks não precisava de um gêmeo maligno. É incrível, não me entenda mal, mas fiquei quebrando a cabeça para entender o verdadeiro motivo de Oda ter colocado esse personagem. E acho que finalmente comecei a juntar as peças depois do capítulo 1160. Aqui está o que sabemos e podemos supor sobre Shamrock, que pode mudar tudo. Ele é o atual comandante dos Cavaleiros Sagrados, filho de Firland Garland, com uma mulher de Good Valley, além de ser o irmão mais velho de Shanks. Como mencionei em um vídeo anterior, com base nisso existe uma boa chance de Shanks e Shamrock serem membros do clã D, ou ao menos meios D. Depois de ver o ódio e o nojo insano que os dragões celestiais demonstravam em relação ao clã D, não estou tão confiante quanto antes de que isso seja realmente o caso, mas ainda é uma possibilidade. Vamos encarar. Garland é totalmente o tipo de cara que manipularia uma pessoa que odeia profundamente para ser a mãe de seus filhos, apenas para depois se livrar dela. Algo que reforça isso é a forma como Shamrock, assumindo que era mesmo ele, foi mencionado em sua interação com os Goroseis no capítulo 907. Eles estavam irritados, confusos e até frustrados com o fato de Shamrock ter pedido para se reunir com eles durante o Reverie. Será que isso foi por causa de sua linhagem? É claro que isso também poderia ter sido Shanks, o que faria sentido, já que ele era um Yonkou, e com certeza os Goroseis não estavam nada felizes com ele aparecendo de novo na Terra Sagrada. Mas, se foi o Shamrock, o fato de ele ser meio D poderia explicar essa confusão e irritação. Eles definitivamente não gostam do clã D, e talvez só tenham aceitado encontrá-lo porque ele havia sido nomeado comandante dos Cavaleiros Sagrados. Outro detalhe que reforça isso em relação a Shamrock é sua espada. Ela tem o poder de se transformar em um Cérbero, presumivelmente porque comeu a fruta do Cérbero. Isso seria muito apropriado para Shamrock, caso ele seja mesmo membro do clã D. Considerando que Shebeck dizia que eles estavam escondidos no submundo, o Cérbero, para quem não sabe, é o guardião do submundo na mitologia grega. Oda pode ter dado uma pista sobre essa linhagem meio D, meio dragão celestial, justamente através dessa arma que pertence a Shamrock. Seria um detalhe muito divertido, já que Shamrock foi introduzido justamente na região do submundo de Elbaf. Mais uma sutil dica que pode ser um presságio sobre suas origens familiares. Enquanto eu estava no assunto de herança, quis trazer outra possibilidade que ainda não explorei. E se a mãe de Shanks e Shamrock for de fato uma membro do clã D, mas pertencente ao clã Claw e não ao clã Dave, o mesmo clã de onde vem Clover? Faz até mais sentido pelos nomes, já que um trevo Shamrock é um tipo de Clover, e considerando que tanto Good Valley quanto Ohara ficam no East Blue, não seria nada absurdo se Clover tivesse vindo originalmente de Good Valley e apenas se estabelecido em Ohara depois. Talvez Good Valley seja o lar de várias famílias do clã D, e não apenas no clã
Dave. Sem contar um detalhe sutil do capítulo 1160 que pode ligar O'Hara a Good Valley, a mãe do Teach. Ela se parece com Robin e Olvia, então talvez haja aí algo que ainda vai ser revelado. Pensando melhor, existe a possibilidade de Shamrock ter sido criado em O'Hara e levado de volta para a Terra Sagrada após o Booster Call. Isso seria épico demais. Voltando aos fatos sobre Shamrock, ele é surpreendentemente tranquilo. Se você realmente analisar seus diálogos em comparação com os outros Cavaleiros Sagrados, ele é muito mais voltado para a paz. Ele se ofereceu para poupar o lobo companheiro de Loki da fúria de Gunko. Tentou recrutar Loki pacificamente e não matou com o Cérbero. Ele até disse: beleza cara, pode vir me matar se sobreviver, depois de simplesmente declarar que Elbaf seria tomado. Ele até parece lamentar a morte do rei Harald, já que Summers acreditava que Shamrock tinha ido a Elbaf para prestar homenagens ao túmulo dele, o que me faz pensar que talvez ele já tenha feito isso antes e que não seja incomum para Shamrock prestar respeito às pessoas importantes em sua vida que já se foram. Talvez eu esteja vendo tudo pelo viés de acreditar que Shamrock é um cara bom, mas me parece que ele não compartilha de todas as visões extremistas dos outros dragões celestiais. Ele chama os povos do mar de imundícia apenas uma vez, e ainda assim parece estar tentando se distanciar do Shanks, o que na verdade nem precisava acontecer, certo? Porque no fim das contas, por que Oda sentiria a necessidade de criar esse personagem se ele fosse apenas uma versão maligna do Shanks? Mesmo que esse fosse o único motivo, então Oda deveria ter feito dele realmente maligno. Se ele realmente seguisse os passos de seu pai Garlin, Shamrock estaria usando insultos o tempo todo e matando sem pestanejar. Mas não, acho que é algo muito mais profundo do que isso. Shamrock tem outro papel na história que ainda vamos descobrir. Voltando a Shamrock, ele precisava ser introduzido para equilibrar o jogo. Oda havia criado uma tarefa impossível: derrotar os guerreiros imortais de Imo. Saul confirmou que eles são imortais. Já vimos eles se regenerarem mesmo após perder membros, levar explosões diretas no rosto e simplesmente continuarem vivos. Scooper conseguiu usar o Haki do Conquistador para impedir a regeneração por um tempo, mas mesmo assim eles não morrem. A solução parece ser o uso do Haki do Conquistador combinado com um golpe fatal, mas isso não muda o fato de que apenas 2 membros dos Chapéus de Palha dominam esse tipo de Haki. Eu tenho ficado em dúvida sobre como o bando dos Chapéus de Palha vai conseguir derrotar uma força-tarefa de elite, imortal e com algumas Akuma no Mi totalmente apelonas. Ainda mais quando lembramos que Imo pode simplesmente controlar a mente da Gunko e transformá-la em um receptáculo de destruição abissal. Ah, e ainda tem o Dome Reverse para piorar. Mas e se os Chapéus de Palha não tiverem que lidar com eles? Oda vem preparando 2 outros grupos para derrotar Shamrock e os Cavaleiros Sagrados, os Piratas do Ruivo e os Revolucionários. Só que, mesmo para eles, talvez a tarefa seja difícil demais, a não ser que Shamrock traia os Cavaleiros Sagrados e se una às pessoas para quem ele realmente jurou lealdade. Acredito que toda a introdução de Shamrock na história tenha sido para dar a Shanks, Dragon ou até mesmo aos dois o segredo para derrotar os Cavaleiros Sagrados. E se eu tivesse que escolher apenas um, eu diria Dragon. Shanks pode até já saber o segredo, afinal cresceu um tempo em Mary Joyce, mas Dragon é quem realmente precisa dessa vantagem para vencer seus inimigos destinados, e é aí que Shamrock entra. Sejamos honestos, Oda está sendo extremamente cuidadoso com a forma e o momento em que certas informações são reveladas. Os Cavaleiros Sagrados foram mencionados pela primeira vez por Sakazuki no capítulo 1054, depois que a morte do Rei Cobra foi atribuída aos Revolucionários. A próxima vez em que eles apareceram como uma verdadeira ameaça foi no capítulo 1083, quando Dragon declarou que, assim que os Cavaleiros Sagrados se movessem, a verdadeira batalha começaria. Isso já fazia muito sentido na época. Dragon odeia os dragões celestiais, então é natural que sua maior preocupação sejam os guerreiros de elite da Terra Sagrada. Afinal, ele já testemunhou o poder deles em primeira mão. Mas agora que estamos vendo o que realmente levou Dragon a deixar a marinha, os eventos de Good Valley, está mais claro do que nunca porque os Cavaleiros Sagrados são seus verdadeiros inimigos. Eles quebraram sua visão de justiça. As ações de Garlin foram o que empurrou Dragon para o outro lado e o transformou no grande herói revolucionário que conhecemos hoje. De forma muito irônica, as atrocidades de Garlin criaram a maior ameaça ao governo mundial. Também sabemos que no fim do capítulo 1160, Dragon levou Shanks e Shamrock para um lugar seguro. O que aconteceu com Shanks nós já sabemos. Ele se juntou à tripulação de Roger
Roger e se tornou pirata. Mas quanto a Shamrock, seu destino ainda não está claro. Então deixo aqui uma proposta. E se Shamrock estiver trabalhando com Dragon? Logo saberemos se isso será confirmado ou descartado, mas me parece um desfecho muito plausível. E se o próprio Dragon tivesse criado Shamrock, ou no mínimo se encontrasse com ele de tempos em tempos para revelar a verdade sobre o assassinato de sua mãe? Tudo com o objetivo de criar um infiltrado dentro dos Cavaleiros Sagrados. Desde a introdução de Gunko, muitos apontam que suas roupas lembram as dos revolucionários e que ela pode ser uma agente dupla. Mas e se Oda tivesse feito isso apenas como distração, para nos afastar da ideia de que Shamrock poderia ser, na verdade, o verdadeiro agente do bem? Seria uma reviravolta incrível, e eu gostaria de ver isso. Quem sabe até os dois, Shamrock e Gunko, sejam agentes duplos, e por isso foram apresentados juntos. E já que Good Valley parece girar em torno de Dragon salvando Shanks e Shamrock, enquanto Shebek salva Teach, não seria insano se Dragon realmente tivesse conseguido cumprir esse objetivo? Se todo o caos e destruição tivessem permitido que ele colocasse Shanks em segurança e saísse vivo de lá, não vejo por que ele também não teria conseguido salvar Shamrock. É claro que pode acontecer de Garly impedir Shamrock de fugir com Dragon, e isso encerrar a questão, mas eu gosto de explorar essas possibilidades, especialmente depois de vermos Dragon usando duas espadas enquanto corria para escapar do perigo no capítulo 1160. Nesse mesmo capítulo, também vemos Dragon salvando Kuma, então talvez tenha sido exatamente assim que ele conseguiu. Ele deixou Shanks em um baú com Roger, entregou Shamrock a alguém e pediu a Kuma para usar seus poderes no garoto, lançando-o para longe dali. Na verdade, aqui vai mais uma ideia completamente insana. Quão louco seria se Shamrock tivesse sido salvo por Dragon e pela mãe do Teach? Tipo, e se ela tivesse sido a pessoa que cuidou de Shamrock no começo, até que Dragon e Garly o encontrassem de novo? Isso seria incrível e traria uma revelação de lore simplesmente absurda do Oda. Então esse seria o como isso poderia ter acontecido, mas a questão é, por que isso mudaria tudo? Como Shamrock nos Revolucionários faria sentido e mudaria o rumo da história? Bom, tudo volta para onde tudo começou, o incidente de Good Valley. Esse arco está cheio de revelações inacreditáveis, muito além de qualquer expectativa. Assim como muitos de vocês, eu estava preparado, esperando pela verdade insana por trás da batalha entre Roger, Shebek e Garp. Mas nunca imaginei que Shanks, Dragon e principalmente Shamrock seriam os personagens nos quais eu estaria mais investido. Em uma ilha com alguns dos maiores lutadores lendários da série se enfrentando, eu estou totalmente focado nos bebês. Isso porque sinceramente eles importam mais do que qualquer outra coisa. Teach, Shanks e Shamrock são as pessoas que vão moldar o restante da história. Eles são os veteranos dessa geração e precisam influenciar a próxima para que as coisas realmente aconteçam. Não me entenda mal, eu quero ver as batalhas épicas e insanas envolvendo os piratas lendários e os cavaleiros sagrados, mas eles já não são mais o centro do futuro. Dragon e seus possíveis aliados são nesse momento os jogadores mais importantes, e Shamrock de repente pode ter se tornado o mais importante de todos. Isso porque as motivações de Dragon começam aqui, e isso pode mudar completamente o papel de Shamrock na trama. Ele detém os segredos da imortalidade dos Cavaleiros Sagrados e provavelmente até conhece uma forma de anulá-la. Além disso, é um guerreiro incrivelmente poderoso que deveria estar no mesmo nível de Garly ou Shanks, o que lhe daria poder suficiente para virar a maré caso se aliasse ao irmão ou ao próprio Dragon. Imagine o momento em que Garly percebe que ambos os seus filhos o traíram e o derrotassem juntos. Ou então no instante em que ele acreditasse que Shamrock havia matado o Dragon, fosse revelado que na verdade ele estava pronto para virar contra o próprio pai em nome do seu pai escolhido, Dragon. Isso seria um golpe devastador contra o governo mundial, eliminando alguns dos seus lutadores mais fortes, enquanto Shamrock, Dragon e talvez até Shanks cuidariam deles, enquanto Luffy ficaria encarregado de acertar as contas com Imo, porque convenhamos, Luffy não vai derrotar todo mundo na guerra final, é improvável que ele lute novamente contra Kainu e Barba Negra, e ainda encare batalhas épicas contra Imo, Shamrock, Shanks, Garly, etc. Em algum momento, outros bandos como a Cross Guild ou, neste caso, os Revolucionários, terão que assumir parte do peso dessa guerra. E Elbaf pode estar justamente pronunciando isso, mostrando que a tripulação de Luffy talvez nunca consiga vencer os Cavaleiros Sagrados. E está tudo bem, eu já explorei em outras teorias como eles poderiam enfrentar os Cavaleiros, mas, como sempre, tudo não passa de teoria. Pode ser que não se concretize e que os Chapéus de Palha não precisem enfrentá-los diretamente, porque Shanks, Shamrock e o verdadeiro Salvador
treinador Dragon pode muito bem assumir essa responsabilidade por Luffy, e dividir essas forças será crucial, algo que já está acontecendo na série durante o arco de Elbaf. Os Cavaleiros Sagrados estão divididos entre recrutar os gigantes e defender Mary Joyce, que está sendo invadida nesse momento. Talvez o papel de Shamrock no plano de Dragon seja exatamente esse: dividir o poder dos Cavaleiros. Nós já sabemos que Dragon vem atacando os recursos da Terra Sagrada para atrair os Cavaleiros Sagrados, e talvez isso aconteça porque Shamrock vai separá-los durante as batalhas finais, facilitando sua derrota. Uma vez que Imo foi forçado a ativar os Cavaleiros Sagrados, Shamrock poderia finalmente cumprir seu papel e enfraquecer esse grupo corrompido por dentro, abrindo caminho para o golpe de Dragon. E olha, sendo sincero, nem precisa ser Dragon e Shamrock trabalhando juntos. Pode ser que tenha sido Shanks quem virou Shamrock para o seu lado, e os dois estão unidos para destruir o sistema que lhes roubou a mãe. Seria uma jogada genial de Oda dar a Shanks um irmão gêmeo só para aumentar ainda mais seu poder e sua rede de influência. Todos já temem o poder absurdo de Shanks. Imagine a revelação de que ele tem um irmão igualmente poderoso ao seu lado. Isso seria insano. Agora, imagine os dois desferindo um ataque combinado épico contra Garlin, como Dory Brog, ou Big Mom e Kaido, o Griffon e o Cerbero juntos em uma técnica devastadora. E Dragon também poderia entrar nessa luta, transformando o combate em uma pancadaria dos três dragões contra Garlin. Eu adoraria ver esses três unidos agora que já conhecemos suas histórias de origem. Porém, por mais que eu gostaria disso, talvez o Oda esteja construindo algo ainda mais emocionante e trágico. É totalmente possível que Shamrock, na verdade, não seja um cara bom. Talvez ele tenha sido levado de volta para a Terra Sagrada pelo pai desde cedo, ou talvez tenha desenvolvido um complexo de poder insano, como o do Flamingo. Nesse caso, qual seria o papel dele? Bom, mesmo que não seja um agente duplo, ainda assim ele poderia mudar de lado, porque do jeito que vejo, Dragon pode estar em guerra contra a Terra Sagrada por múltiplas razões: vingança, justiça e para cumprir uma promessa. Se Shamrock foi realmente levado de volta para a Terra Sagrada, isso significa que Dragon falhou em salvá-lo. Ele teria falhado na promessa que parece ter feito a mãe de Shanks e Shamrock. Se for assim, pode ser que vejamos um encontro fatídico entre Shamrock e Dragon, no qual Dragon assuma o papel clássico de cumprir uma promessa, mesmo depois de todo esse tempo. Eu consigo visualizar perfeitamente Oda criando uma cena onde Dragon confronta Shamrock e revela a verdade. Isso poderia quebrar seu estado mental, levando a uma luta brutal, na qual Dragon precisaria derrotá-lo para salvá-lo. Talvez Shamrock tenha até um pouco da ousadia e teimosia do Luffy, e Dragon precise resgatá-lo à base dos punhos e da sua força avassaladora. Ou talvez Dragon só precise derrotar Garlin e mostrar a Shamrock a verdade. Mostrar que o verdadeiro poder vem da liberdade, do amor e do trabalho em equipe, e não da dominação opressiva com a qual ele foi criado. Pode até ser que Dragon e Shanks precisem agir juntos para isso, e sinceramente não é tão improvável, já que os dois podem estar atacando a Terra Sagrada juntos. E aí entra o detalhe: Imo revelou que a Terra Sagrada está em chamas, e convocou Shamrock para defendê-la, mas isso pode ter sido um enorme erro. Mas aí, o que é que você achou de tudo isso? Concorda, discorda? Acha que Shamrock é um cara bom ou do mal? Comenta aí a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!